Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. E a palavra de hoje está escrito no livro de Atos, Atos 5, e verso 12. Essa palavra fala dos apóstolos de Jesus, de um deles que é Pedro, que eu gravei já 2 vídeos falando a respeito dele, que ele foi o homem que negou Jesus 3 vezes, e Jesus foi crucificado. Depois que Jesus ressuscitou, foi ao encontro dele e resgatou ele novamente. Ele se tornou um homem cheio de autoridade, cheio de poder, um homem que numa pregação ganhou 3.000 almas, um homem que onde ele passava e a sombra dele pegasse um enfermo, aquele enfermo era curado. Mas antes disso acontecer, ele precisou de uma libertação. Pedro ele não afastava da sua espada, mas depois que Jesus libertou ele, que ele afastou da espada, passou a confiar 100% em Deus, ele se tornou um apóstolo, que aonde ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Então, eu sempre falo, não importa a situação que você estiver vivendo, se nós crer naquele que é o Todo-Poderoso, milagres Ele pode fazer em nossa vida. Ele pode resgatar o homem das trevas, Ele pode resgatar o homem do pecado, Ele pode resgatar o homem da pior situação que ele estiver vivendo e colocar ele em posição de honra. Então nada está perdido. Precisamos de crer e confiar que Ele tem poder para fazer isso. Através de homens aqui na terra, Ele pode derramar o teu espírito, a tua unção e fazer maravilhas assim como esses apóstolos faziam. Porque Ele é dono de tudo e Ele é que decide todas as coisas. Amém? Então quero deixar aqui umas palavras que confirmam o que eu sempre falei a respeito do apóstolo Pedro. E é muito interessante essa palavra, porque Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, falando que não conhecia, ele achou que o chamado dele tinha acabado, que o ministério dele tinha acabado. E ele voltou para trás, foi fazer as mesmas coisas que ele sempre fez, que era a pesca. E Jesus vai ao encontro dele, resgata ele, e ele se torna esse apóstolo, que é esse homem que eu vou ler esses versículos a respeito dele aqui agora. O livro de Atos 5, verso 12, fala assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Fazia isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém
trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Amém? Até aqui. Eu falei que os outros vídeos que eu gravei, né, que Pedro, para onde passava, a sombra dele curava. Mas antes teve que ter uma transformação da sua mente, ter uma transformação total na sua vida. Ele negou Jesus. Até o momento que ele negou Jesus, ele não apartava da sua espada, porque ele ainda tinha crenças limitantes. Ele confiava na espada dele. Mas a partir do momento que ele negou Jesus 3 vezes, e Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou e foi ao encontro dele novamente, Pedro se transformou. Deus transformou Pedro, a sua mente, as suas crenças, e ele passou a confiar em Deus 100% e viver uma vida dedicada a Deus. E ali ele ganhou 3.000 almas e foi um dos apóstolos que mais tinha unção. E a Bíblia relata que o povo se reunia nas ruas, colocando os enfermos, colocando pessoas com demônios, com espíritos maus, levava ante Jerusalém, colocava nas ruas. E a intenção deles fazer isso, das multidões fazer isso, de estar ali, era para ver o milagre que Deus fazia a respeito desses homens. E a palavra fala que Pedro, a unção dele era tão grande que ele andava na rua e aqueles enfermos que estavam acamados, quando ele passava, se a sombra dele passasse, pegasse esses enfermos, na hora eles eram curados. Não precisava nem dele colocar a mão, só dele passar na rua, a sua sombra pegava nos enfermos e os enfermos levantavam ação. Já imaginou qual o tamanho da unção que esse homem carregava com ele? E eu te faço uma pergunta: é possível acontecer isso nos dias de hoje? Sim, porque não era Pedro que estava fazendo aquilo ali. Pedro era apenas o servo do Senhor. A glória, o merecimento, a honra é de Deus. E por ser de Deus, Ele dá essa unção a quem acredita nele, a quem confia que pode receber essa unção aqui na terra. Se alguém aqui na terra acreditar e viver uma vida de obediência, é possível essa unção ser derramada sobre ele. De ele andar na rua e a sombra dele encostar em alguém enfermo e ela ser curada. Porque não se trata apenas da pessoa que está carregando a unção. Se trata do chamado dele, se trata da obediência e Deus confiar, entregar algo desse tamanho para aquela pessoa e aquela pessoa também acreditar, confiar que é possível. Deus faz. Deus, Ele é tudo. Ele é dono do ouro, da prata. Ele tem o poder da chave. Quando Ele morreu, Ele desceu nas profundezas do inferno, resgatou a chave do abismo e tem controle sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Deus, Ele é tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele que decide todas as coisas. Ele decide quem Ele confia, entregar a unção dele. Ele sabe quem é merecedor
dessa unção, quem vai honrar essa unção. E é possível sim Ele entregar os teus servos essa unção. Então, nada é impossível para Deus. Ainda que para nós se limita esse poder de Deus na nossa vida, mas para Deus nada é impossível. Basta nós crer e acreditar que tudo pode acontecer. Amém? Amanhã ainda tem mais um vídeo que eu vou estar gravando, falando do apóstolo Pedro, quem ele era, a respeito da sua vida antes da conversão dele. Então fica aí mais essa palavra abençoada, que Deus pode nos entregar também essa unção que só Ele tem para entregar aos teus servos. Que Deus nos abençoe. Amém?